Ora, muito boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos integrado no ciclo de atualização em medicina cardiovascular. E o tema é sempre um tema que as pessoas não sentem muitas vezes à vontade. É sobre as arritmias e a abordagem das arritmias mais frequentes na prática clínica. E uma das arritmias mais frequentes na prática clínica é a fibrilação auricular, faz parte do nosso dia-a-dia. E agradeço ao Dr. Nuno Cortés Dias, que aborda o tema, que é o meu doente tem fibrilação auricular de novo. Quando usar antiarrítmicos, cardioversão ou ser orientado para a ablação da fibrilação auricular. Nuno? Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar cá convosco. E vamos, ao longo desta sessão, tentar usar uma abordagem o mais prática possível relativa ao manejo do doente com fibrilação auricular e centrada nos problemas da prática clínica. E por isso vamos começar diretamente com um caso clínico. O caso de um doente do sexo masculino, 69 anos, peso normal, hipertenso, deslipidémico, medicado com antihipertensor e uma estatina e que vem a uma consulta de medicina geral e familiar por queixas de cansaço de novo, por vezes sente algumas palpitações, mas que não valoriza especialmente, e estas queixas evoluem desde há cerca de um mês. Na nossa observação, o doente tem uma pressão arterial controlada, tem uma frequência cardíaca aumentada, 115 batimentos por minuto, com um pulso arrítmico e irregular, e devo começar já por chamar a atenção para a importância da avaliação do pulso como método de rastreio e que é absolutamente imprescindível quando existe um contexto clínico suspeito, como é o caso. O doente não tem alterações relevantes do restante exame físico, nomeadamente da auscultação cardíaca. É óbvio que neste doente era possível prevermos com elevada probabilidade qual ia ser o seu eletrocardiograma atendendo ao tema da sessão. O eletrocardiograma, como vê, mostra que o doente tinha uma fibrilação auricular com uma resposta ligeiramente rápida. E, portanto, neste contexto, em que temos um homem de 69 anos, hipertenso, com queixas a evoluir desde há cerca de um mês, que se devem a uma fibrilação auricular de novo, nós temos que estabelecer um plano de ação. E o plano de ação do manejo do doente com fibrilação auricular tem que assumir estas duas prioridades. Por um lado, prevenir a complicação mais grave da fibrilação auricular, que é o acidente vascular cerebral, e por outro lado, quando existem sintomas, controlar esses mesmos sintomas, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida do doente. É óbvio, e não vamos demorar muito tempo com isso nesta sessão, que neste doente o risco tromboembólico obriga à anticoagulação. De resto, o paradigma hoje é o inverso daquele que havia quando estávamos nos bancos da faculdade. Quando estávamos nos bancos da faculdade, ensinávamos que devíamos estratificar o risco e devíamos anticoagular se determinadas coisas se verificassem. Hoje o paradigma é inverso. O doente com fibrilação auricular deve ser anticoagulado, a menos que se verifique a inexistência de tudo o mais. E neste doente, o facto de ele ser hipertenso e de ter uma idade acima dos 65 anos constitui indicações indiscutíveis para anticoagulação e ele foi medicado com o NOAC. Mas, como disse, além desse vetor de atuação, temos que instituir uma estratégia dirigida ao controle dos sintomas do doente. E esta é a primeira pergunta que vos deixo. O que fazer para o tratamento da arritmia ou o controle assintomático do nosso doente? E as 4 opções que vos deixo são estas. Instituir bisoprolol, instituir amiodarona, instituir digoxina ou enviar o doente a um serviço de urgência tendo em vista a realização de uma cardioversão elétrica. Pedi a vossa colaboração. Muito bem. A grande maioria de vós instituiria um beta-bloqueante.
e 15% enviariam o doente para o serviço de urgência, tendo em vista a cardioversão elétrica. Vamos então analisar os benefícios e limitações de cada uma dessas opções. O aspecto crítico para a definição da estratégia inicial é o tempo de evolução da arritmia. Se a fibrilhação auricular tiver um tempo de evolução inferior a 48 horas, é pouco provável que já existam trombos formados na aurícula e, em particular, no apêndice auricular esquerdo. E, por isso, nessa condição específica, é razoável, caso o contexto clínico o obrigue, repor ritmo sinusal. Mas o nosso doente tinha queixas de cansaço que evoluíram já há cerca de um mês. Ora, nessa circunstância, o risco de existirem trombos intracardíacos não é de todo negligenciável. E, portanto, sendo clinicamente viável protelar a cardioversão, dever-se-á protelar, se possível, a reposição de ritmo sinusal, pelo menos durante 3 a 4 semanas de anticoagulação eficaz. Ou seja, aquilo que nós deveremos considerar como opção preferencial no manejo clínico deste doente será instituir anticoagulação eficaz, e nós sabemos que os NOACs são uma estratégia válida e apropriada para este efeito, porque se o doente estiver a tomar o NOAC, está de facto anticoagulado de uma forma apropriada, desde que cumpra o regime de tomas da forma que é recomendada. Durante esse período de 3 a 4 semanas, vamos instituir uma estratégia de controle da frequência cardíaca, para melhorar o doente do ponto de vista sintomático, e só após decorrido esse período inicial será reavaliada a indicação e será eventualmente considerada a necessidade de reposição de ritmo sinusal. Foge a este algoritmo que vos mencionei, fogem a este algoritmo os doentes que, tendo fibrilação auricular com duração de evolução desconhecida ou com duração superior a 48 horas, que se apresentem com instabilidade clínica. Se o doente tiver instabilidade clínica ou instabilidade sintomática que não permita protelar a cardioversão elétrica, nesse caso teremos que fazer um ecocardiograma transesofágico para excluir trombos intracardíacos, e só após um ecocardiograma transesofágico que nos exclua trombos intracardíacos é que podemos fazer a cardioversão elétrica. E parava aqui para fazer uma ressalva a todos vós. O ecocardiograma transtorácico, que é aquele que nós pedimos habitualmente nos nossos consultórios, não permite avaliar trombos na aurícula esquerda e não permite excluir trombos no apêndice auricular esquerdo. Portanto, a única forma de o fazer será através do ecocardiograma transesofágico, e caso isso fosse uma necessidade neste doente, obviamente teríamos que o enviar para o serviço de urgência. Portanto, eu votaria também naquela que foi a opção privilegiada por todos vós, pela maioria de vós, instituir um beta-bloqueante, e não enviaria o doente para o serviço de urgência de imediato, porque acho que era viável neste doente fazer o controle da frequência e anticoagulá-lo e protelar a cardioversão. Mas não seria por completo um erro. A única coisa que se colocaria era que, caso fosse necessária a cardioversão no serviço de urgência, a mesma teria que ser sempre precedida por um ecocardiograma transesofágico, dada a duração de evolução dos sintomas. Então o nosso doente foi submetido a terapêutica com beta-bloqueante e volta-nos à consulta após um mês, praticamente assintomático. O senhor diz-nos que sente palpitações apenas muito de longe em longe, que não valoriza de todo e que está já a fazer uma vida que ele acha que é normal, para o que ele esperava. O ECG mantém a fibrilação auricular com uma frequência cardíaca na ordem dos 85 e o doente chega-nos já com o ecocardiograma que havíamos pedido na primeira consulta, que é um ecocardiograma normal. E a questão que se coloca é o que fazer nesta fase. Como gerir este doente que nos chega após um mês, anticoagulado, praticamente assintomático, mas em fibrilação auricular. E as duas opções que vos coloco são estas. Manter o doente em fibrilação auricular sob estratégia de controle da frequência cardíaca ou investir numa estratégia de controle do ritmo para tentar a reposição de ritmo sinusal. E pedi à vossa colaboração.
bem, a maioria votava na reposição de ritmo sinusal. Nós sabemos, desde os resultados do velhinho estudo AFIRME, que em indivíduos de meia-idade ou idade avançada, se analisados como um todo, não existe diferença substancial em termos de mortalidade entre a estratégia de controle da frequência e a estratégia de controle do ritmo. Na realidade, se pensarmos em especial nos doentes mais idosos, a estratégia de controle da frequência até pareceu apresentar algumas vantagens, particularmente pela sua maior segurança. Mas, na realidade, a idade do doente parece ser crítica para a tomada de decisão e influencia decisivamente a relação risco-benefício de cada uma das estratégias que temos em possibilidade. Nos indivíduos muito idosos, como vos dizia, a maior segurança da estratégia de controle da frequência constitui um fator indiscutível e leva a que sejam habitualmente a opção privilegiada. Inversamente, nos doentes mais jovens, a evidência de vários estudos sugere que a estratégia de reposição de ritmo sinusal e a manutenção de ritmo sinusal pode apresentar vantagens relevantes. E, por isso, devemos privilegiar a estratégia de reposição de ritmo sinusal, de controle do ritmo, nos doentes mais jovens, naqueles que estejam mais sintomáticos e, particularmente, nos doentes que apresentem ainda fases iniciais de evolução da história natural da doença. Eu dir-vos-ia, e isto é uma frase minha, que abaixo dos 70 a 75 anos, todos, entre aspas, é óbvio, os doentes devem ter direito a uma tentativa honesta de reposição de ritmo sinusal. E porquê? Porque mesmo aquele indivíduo que está no consultório à nossa frente a dizer que está assintomático em fibrilação auricular, não raras vezes, depois de ser submetido à cardioversão, sente-se muito melhor. Porque, na realidade, os doentes não estavam assintomáticos. Eles tinham de ser adaptados às suas limitações. E, uma vez reposto o ritmo sinusal e reposto o contributo auricular para o débito cardíaco, eles veem-se capazes de fazer coisas que antigamente já não faziam. Portanto, é razoável dar uma oportunidade honesta de reposição de ritmo sinusal nos indivíduos que não tenham um substrato auricular que torne essa possibilidade absolutamente irrelevante. E o nosso objetivo, se possível dessa forma, será interferir na história natural da doença. Isto porquê? Porque a doença é progressiva. Reparem que a fibrilação auricular, se nada for feito, vai evoluir e vai evoluir ao longo do tempo. Evolui do ponto de vista sintomático e evolui do ponto de vista estrutural. Ou seja, no princípio, o nosso indivíduo que tinha uma aurícula saudável, não dilatada e sem fibrose, começa por ter episódios de curta duração de fibrilação auricular, na sua maioria assintomáticos. Grosso modo, por cada episódio sintomático, temos 4 ou 5 episódios assintomáticos de fibrilação auricular. Todos eles com o mesmo risco de eventos tromboembólicos. Se nada for feito, a arritmia torna-se recorrente e cada episódio tende a exibir maior duração, até que a dada altura a arritmia torna-se persistente e persistente de longa duração. E ao longo deste processo, a aurícula vai dilatando, o doente vai desenvolvendo fibrose auricular, essa fibrose torna-se cada vez mais progressiva e a arritmia acabará por se tornar irreversível. Por isso, se nós conseguirmos repor ritmo sinusal e se conseguirmos manter ritmo sinusal, pelo menos do ponto de vista conceptual, teremos a possibilidade de estar a interferir nesta história natural da doença. Daí fazer sentido discutir o benefício dos antiarrítmicos como estratégia de cardioversão farmacológica e a cardioversão elétrica, quando a cardioversão farmacológica não seja suficiente. Mas como escolher o antiarrítmico? No passado, todas as premissas desta resposta residiam na amiodarona. Há muitos anos, a amiodarona era o único, ou quase o único fármaco que nós utilizávamos neste contexto. Eu, antes de seguir com esta apresentação, quero deixar já um alerta. Em 2019, não é de todo aceitável manter cronicamente a amiodarona em alguém que está sob fibrilação auricular permanente e usar a amiodarona para controle da frequência nesse contexto. Não é razoável. Nós temos estratégias que são seguras e eficazes, com beta-bloqueantes, com antagonistas canais de cálcio e se necessário com digoxina, para conseguir controlar a frequência cardíaca durante fibrilação auricular sem toda essa toxicidade. Mas, se estamos a utilizar os fármacos como antiarrítmicos para manutenção de ritmo sinusal, temos várias opções.
Temos, é certo, a amiodarona, que é a opção que nós sabemos ser mais segura, particularmente se existir cardiopatia estrutural, mas temos opções que são viáveis em doentes sem cardiopatia estrutural. E o nosso indivíduo, nosso doente, era alguém jovem, sem cardiopatia estrutural, com um ecocardiograma normal, e por isso, neste doente, eram possíveis e viáveis a utilização da propafenona ou da flecainida, eventualmente conjugada com beta-bloqueante. Mas temos também que considerar alternativas não farmacológicas para a manutenção do ritmo sinusal. E porquê? Porque nós sabemos que os antiarrítmicos, isoladamente, a longo prazo, têm uma taxa de sucesso que é muito reduzida. Faz sentido utilizar antiarrítmicos, podemos utilizá-los numa primeira linha terapêutica, mas sabemos que estamos a atrasar a história natural da doença, mas a fibrilação auricular acabará, na maior parte das vezes, por voltar. Se tivermos recorrências de fibrilação auricular sob antiarrítmicos, não devemos hesitar em referenciar o doente para a ablação, porque quanto mais cedo for a intervenção na história natural da doença, maior a probabilidade de sucesso e, como veem, o sucesso é muito apreciável. E se o doente tiver contraindicações para os fármacos antiarrítmicos, então aí a questão nem se coloca, estas opções são opções a avançar logo de início. E se o doente preferir fazer a ablação porque é jovem, porque não quer tomar antiarrítmicos cronicamente, esta opção é preferencial. Aquilo que queremos com a ablação é eliminar os sintomas do doente devidos à fibrilação auricular. E hoje em dia temos várias opções terapêuticas, desde a ablação ponto a ponto, que era a estratégia convencional, até estratégias muito rápidas que temos ao nosso dispor, que tornaram o procedimento muito seguro, muito eficaz e reprodutível. Muito obrigado a todos. Não sei se alguém quer levantar alguma questão aqui ao Dr. Nuno Cortês Dias. Eu acho que neste caso clínico foi abordadas as questões mais importantes na abordagem do doente de fibrilação auricular. Ter o cuidado de não fazer fármacos ou procedimentos de cardioversão elétrica em episódios que tenham uma duração superior a 48 horas e a anticoagulação oral. A orientação, depois, será sempre ver caso a caso, ou com antiarrítmico, mas nós podemos mudar o substrato, de facto, claro. E temos esta arma. Partilhar com todos vós que hoje em dia a ablação de fibrilação auricular é realizada rotineiramente em todo Portugal. Temos cobertura geográfica de todas as regiões do país. No ano passado, já há 2 anos que foi ultrapassada a fasquia das 1000 ablações por ano no nosso país. Hoje em dia, cerca de 1000 a 1200 doentes são submetidos à ablação de fibrilação auricular nos nossos hospitais. Que o procedimento é, por isso, um procedimento que é feito já de forma rotineira, um procedimento que é hoje muito mais seguro, e isso é também algo que se torna evidente com base nos registros e com base nos ensaios clínicos realizados, e é um procedimento que, se realizado atempadamente na história natural da doença, modifica de forma relevante a progressão da mesma. E por isso, a mensagem que vos deixo é: se considerarem que o vosso doente pode beneficiar da ablação, por favor, não hesitem, referenciem para um dos muitos centros da ritmologia do nosso país, pois temos armas que queremos colocar ao vosso dispor. Eu peço desculpa por interromper, mas é melhor a gente ir avançando. Nas outras mesas temos feito as perguntas no final de todas as apresentações, particularmente nesta mesa, porque temos muitos palestrantes, e depois então no final, inclusive já temos algumas perguntas de casa, mas eu não as coloco agora, colegas, não levem a mal, então, que é para depois no final então tentar... Deixamos para o fim a discussão então.